Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão sobre a última noite que o Senhor esteve com seus discípulos. É a porção que o Evangelho de João registra a partir do capítulo 13. Nós, na última comunhão, vimos no final do capítulo 15, esse capítulo que fala da videira. Ali o Senhor diz nos versículos 26 e 27, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. No Evangelho de João, capítulo 15, nós vimos o Senhor falando da videira. E essa é uma visão que todos nós precisamos ter, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. O Senhor aqui está falando do que nós somos e fala também do nosso relacionamento com Ele. Vimos a importância de um ramo permanecer na videira. Permanecendo na videira, recebe a vida da videira, recebe essa seiva, recebe a palavra. E se nós permanecemos na videira, desfrutamos da pessoa do Senhor, desfrutamos do seu falar, da sua palavra e desfrutamos do seu amor. E quando nós desfrutamos do amor do Senhor, esse amor nos enche e faz também com que esse amor flua de nós e nós podemos também assim amar uns aos outros. E essa questão de amar uns aos outros, o Senhor disse que não tem maior, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aqui o Senhor nos mostra uma realidade, que esse amor que Ele tem, que esse amor divino tem uma característica, que é de dar-se. Dar-se, dar a própria vida em favor dos amigos. E o Senhor também diz que Ele não nos considera somente como servos, mas como amigos, porque tudo que um dia Ele recebeu do Pai, ouviu do Pai, Ele transmitiu e deu a nós. Por isso nós somos bem-aventurados, né? Podemos conhecer o coração de Deus, receber o seu falar e a sua vida. E o Senhor disse para nós de uma maneira muito clara, deu um mandamento que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E essa é a vida da igreja. E esse é o viver que nós precisamos. Por quê? O Senhor deixou muito claro, o mundo nos odeia. Esse mundo, assim como perseguiu o Senhor, ele também nos persegue. E esse mundo odeia o Senhor, odeia o Pai. No versículo 23 diz, quem me odeia, odeia também a meu Pai. E por isso o mundo nos odeia, porque nós somos do Senhor. E aí ele conclui nesse capítulo 15, que ele precisava ir para que o Consolador viesse. E ele indo e enviando o Consolador, e nós iremos receber o Espírito da verdade. E nós, recebendo o Espírito da verdade, nós nos tornaríamos testemunhas do Senhor. Nesse mundo cheio de ódio, cheio de morte, nós fomos chamados para dar vida e manifestar o amor. Louvado seja o Senhor. Esse versículo 26 de João 15 tem um ponto muito importante que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Diz assim, quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede,
esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. Então, o que nós precisamos observar? Que o Espírito é o Espírito Santo, é esse Consolador. O Espírito, a palavra aqui diz claramente, o Senhor Jesus disse claramente, esse dará testemunho de mim. O Espírito sempre vai testemunhar Cristo, sempre vai exaltar Cristo, sempre vai mostrar quem Cristo é. O Espírito nunca irá exaltar um homem. Os irmãos estão compreendendo? É por isso que quando nós ouvimos alguém exaltando o homem, nós nos sentimos mal interiormente, não é verdade? Mas por que sentimos mal interiormente? Porque isso não bate com o Espírito. Porque o Espírito dá testemunho é de Cristo. Os irmãos compreendem? Isso é algo muito importante. Nós sabemos que alguém está no Espírito ou fala as palavras do Espírito quando nós vemos a palavra que dá testemunho do Senhor, de quem Ele é, da sua natureza, da sua obra, não é isso? Do seu propósito divino. E se o Espírito dá testemunho de Cristo, esse Espírito faz com que nós também testemunhemos. Isso que está no versículo 27. Vós também testemunhareis. Nós também vamos testemunhar Cristo. Amém? Então, essa é a maneira de você perceber, maneira de você identificar se o falar de alguém está ou não no Espírito. Porque o Espírito, o próprio Senhor diz, esse dará testemunho de mim. E aí no capítulo 16, nos é dito o seguinte, no versículo 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ele tinha falado para os discípulos que o mundo os perseguiria, os odiaria. E o Senhor disse, eu estou dizendo essas coisas para vocês para que não vos escandalizeis. E o versículo 2 diz, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Aqui nos é dito uma coisa muito clara, e no versículo 3 diz, isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. O Senhor estava falando para os discípulos naquela última noite com eles. Ele estava preparando os discípulos para as coisas que viriam. Não foi o Império Romano que foi prender Cristo, buscar Cristo, perseguir Cristo. Foram os religiosos. Foram aqueles que estavam pensando prestar culto a Deus. Os irmãos compreendem? Isso é que mais dói. O mundo simplesmente nos odiar, tudo bem. Mas quando nós vemos pessoas que em nome de Deus perseguem, isso é o que mais dói. O Senhor estava preparando os discípulos para isso. Irmãos, por isso se acontecer, a gente tem que saber, já aconteceu antes com o Senhor, né? Então não precisamos ficar escandalizados. Você sabe que essa palavra escandalizar é tropeçar. No versículo 1 diz, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Isso quer dizer, quando você experimentar isso, amado irmão, amada irmã, não tropece.
Isso aconteceu com o Senhor e vai acontecer com a gente. Então, o que nós precisamos ver agora no versículo 4, ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos, uma coisa. O Senhor morreu, ressuscitou, a igreja foi gerada. No início, a vida da igreja estava tudo bem, com paz, mas depois começou uma grande perseguição, não foi? Os cristãos foram dispersos e eles sofreram. Depois veio a perseguição do Império Romano, tantas coisas. Todos esses apóstolos, aqueles 12, somente João não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados. Eles recuaram? Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus os tinha preparado para isso. Então, saiba de uma coisa, aqui tem um princípio espiritual muito importante. Que o Senhor, por meio do seu falar, sempre nos prepara para as coisas que acontecerão em nossas vidas. Os irmãos estão compreendendo? Nós não sabemos o que virá pela frente, mas o que nós estamos ouvindo hoje é para nos preparar para o que virá. Olha só, novamente, vamos ver o que está no capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, para que vocês não tropecem, não fiquem escandalizados. Como pode acontecer uma coisa dessas? E ainda mais, ele diz no versículo 4, ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Irmãos, por isso é tão importante nós guardarmos a palavra de Deus. Nós nos recordarmos do que o Senhor falou, do que o Senhor depositou em nós. Porque isso é para nos preparar para as coisas que virão. E quando as coisas acontecerem, nós podemos falar, louvado seja o Senhor, porque o Senhor já havia falado conosco. Não é verdade? É assim que Ele nos prepara. E aqui Ele disse, não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. O Senhor esteve com seus discípulos durante aqueles 3 anos e meio. Mas preste atenção, nessa última noite o Senhor falou coisas que Ele não falou nesses 3 anos e meio. E o Senhor disse por quê? Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Quando o Senhor Jesus estava com os discípulos fisicamente, Ele guardava os discípulos. Todos os ataques vinham, era para Ele. Mas agora o Senhor estava indo e esses ataques iriam alcançar os seus discípulos. Por isso o Senhor então estava preparando os discípulos para isso. E aí ele diz uma coisa muito interessante no versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Olha só, ele diz, agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas nós podemos ver uma coisa aqui, Vamos ver uma porção. João 14, versículo 2, o Senhor tinha dito o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, os discípulos aqui, Pedro, antes, numa porção anterior, né, em João 13:33, diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu vos disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Se você olhar isso aqui, né? Pedro já havia feito a pergunta: Senhor, para onde vais? Mas por que o Senhor disse aqui em João 16:5? Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? É porque, primeiro, a pergunta de Pedro era uma pergunta totalmente no conceito humano. Quando ele está falando para onde vais, ele está se referindo a um lugar geográfico. Entende? Ele está pensando, você está indo para onde? Você vai sair do país? Você vai para onde? Entende o que eu quero dizer? O conceito humano, quando ele perguntou para onde vais, era para esse lugar, é um lugar geográfico. Quando o Senhor, em João 14:2, diz que ia para a casa de meu pai preparar lugar, nenhum deles perguntou: que negócio é esse de casa do pai? Está vendo? Porque era algo espiritual. Eles não entendiam e por isso que nem perguntaram. E Tomé também, em João 14:5, disse assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles tinham compreendido? Não tinham compreendido. Mas eles perguntaram mais para tentar compreender? Não. Isso aqui é um problema também que nós temos. Muitas vezes, quando é compartilhado algo espiritual, a gente não entende. E aí fica por isso. Você já tem experiência assim? Fica por isso. Por que não pergunta mais se não entendeu? Eu não estou falando que você vai perguntar publicamente, mas você pode depois procurar algum irmão, né? E perguntar: eu não entendi bem isso, você pode explicar para mim? A gente fica satisfeito não compreendendo. E por isso nós não crescemos espiritualmente. É muito importante. Então o Senhor aqui, ele estava aqui dando uma provocada nos seus discípulos. Ele estava indo embora. E o Senhor disse: vocês ainda não me perguntaram para onde eu vou. Mas preste atenção, isso ele está falando no sentido de assim, vocês estão pensando que lugar físico eu estou indo. Mas vocês não estão compreendendo o que eu estou falando. O que eles tinham que perguntar? Senhor, fala de uma maneira muito clara o que vai acontecer com você. Fala. Olha só, daí nós vemos isso aqui no versículo 6. Vou de novo ler os 5 e os 6. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Isso é no seu sentido espiritual. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ele está vendo, se vocês tivessem compreendido, vocês não estariam tristes. Não é isso? Falar, né? Para onde vou, né? Vocês não podem ir agora. Não foi falado semana passada?
Foi em São Paulo 2 semanas, eu não me lembro. Foi. Por que vocês são tristes? Pelo contrário, porque vocês têm dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Não estão compreendendo o que eu estou falando. Vocês não sabem o que vai acontecer de espetacular. Claro, eu vou morrer, eu vou passar isso aí, mas você tem que saber que isso é para o bem de vocês. Daí ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, aqui nós podemos ver, eu tenho que ir, vocês têm que ficar alegres, porque daí o Consolador virá, não é? Daí ele diz alguma coisa a mais. Olha só. Vamos de novo ler o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Se eu for, eu vou enviar o Espírito. Claro, para nós hoje é fácil, nós sabemos o que aconteceu e conhecemos o valor do Espírito. Só que para os discípulos, naquele momento, era muito difícil de compreender, porque viria algo novo, algo diferente, coisa que nunca havia acontecido antes. Daí nós temos o versículo 8, 9, 10 e 11, que realmente é algo tremendo e maravilhoso, porque mostra o que o Espírito iria fazer. E diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o que nós agora precisamos ver? Precisamos ver o seguinte, quando o Espírito vem, o Espírito faz algo, e o Senhor disse claramente, e aqui está todo o Evangelho. O Espírito vai convencer o mundo do pecado. Vai mostrar a questão do pecado. Vai trabalhar de tal forma que as pessoas vejam, eu sou um pecador. Eu preciso da salvação. Eu preciso do Senhor. Essa é a obra do Espírito. Vai convencer o mundo do pecado. Certo? Então esse é o primeiro ponto. E no versículo 9 diz, do pecado porque não creem em mim. O pecado entrou por meio de Adão. Não é isso? Agora, a única maneira de sermos libertos do pecado é por meio de crer no Senhor. Ok, nós temos aí o pecado. Daí, o segundo versículo da justiça diz, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais. Isso quer dizer que o Espírito vai mostrar para as pessoas o que Cristo fez. Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E o sinal de que ele foi aprovado por Deus foi a sua ressurreição. Correto? Ele disse, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Isso quer dizer o quê? Por que ele voltou para o Pai? Porque ele foi aprovado. Ele cumpriu toda a justiça. E a nós cabe crer no Senhor. Você sabe, o maior pecado que existe é não crer no Senhor. Esse é o maior pecado, não crer no Senhor. Por isso que no versículo 9 diz, do pecado porque não creem em mim. Então nós temos a questão do pecado, nós temos a justiça que Cristo cumpriu, porque nós cremos nele,
E outra coisa que o Espírito também vai convencer é do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso quer dizer o quê? Vamos olhar passo a passo do Evangelho. Ele nos convence do pecado. Eu vejo que sou um pecador e eu preciso da obra da redenção. Então o Espírito também revela, me convence também da justiça, que Cristo cumpriu a redenção, foi aceito por Deus, e eu tenho que crer nele, para que ele se torne a minha justiça. Mas também eu tenho que ver, daí o terceiro passo é do juízo. Significa, se eu não crer no Senhor, eu serei julgado, assim como o príncipe deste mundo, assim como o diabo será julgado. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver que o Espírito sempre faz esse tipo de trabalho. Nós temos que compreender, olha, o Espírito dá testemunho de Cristo, nós já vimos, né? E o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos, irmãos. Pregar evangelho é nós trazemos Cristo para a pessoa. E é o Espírito que vai convencer. Nós não conseguimos convencer ninguém. Muitas vezes, nós achamos, eu estou certo. E ninguém consegue nos convencer do contrário. Mas o que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu acho que eu estou certo. Só o Espírito pode me convencer. Por isso, nós, quando pregamos o Evangelho, nós sempre temos que orar. É para que o Espírito venha a convencer. Homem nenhum consegue convencer. E a ação do Espírito, isso é muito importante, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esses três aspectos têm que estar no Evangelho e tem que ser a experiência de todo convertido. Todo convertido sabe, eu sou um pecador. Todo convertido tem que saber, Cristo morreu por mim, cumpriu a obra de redenção. Cristo me livrou do juízo. Certo? A conversão meia boca. Não, porque eu gosto de Jesus. É bom gostar de Jesus. Se é pecador, eu não sou pecador, eu gosto de Jesus. Adianta? Isso salva alguém? Não salva. Se o Espírito trabalha em mim, me convence do pecado, da justiça e do juízo. É muito importante. Então o Senhor estava mostrando aos discípulos o que o Espírito faria. E é por isso que nós precisamos saber, né? Uma coisa. O Senhor falou para os discípulos, né? Vocês estão tristes porque eu falei essas coisas. Daí no versículo 7 diz, eu vos digo, convém-vos que eu vá. É importante que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, o Senhor estava falando para os discípulos, é para o bem de vocês que eu vou. E aí nós precisamos compreender o que os discípulos daí passaram. Eles viram o Senhor Jesus ser preso. Eles precisavam se lembrar, foi por nosso bem. Não é? Jesus foi preso 2000 anos atrás. Foi para o seu bem e para o meu bem. Eu preciso compreender a obra do Senhor. O Senhor sofreu, foi torturado, foi para o meu bem.
não é? Ele foi ridicularizado. Foi condenado à morte, foi para o meu bem. Ele morreu, foi para o meu bem. Então, o Senhor disse, eu falei que eu iria partir, vocês estão tristes, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Louvado seja Deus. Porque Ele foi, e hoje nós podemos desfrutar a salvação. E aí o versículo 12 diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso mostra que o Senhor ainda tinha muitas coisas ainda no seu coração. Isso quer dizer que ainda o Senhor iria falar outras coisas, que Deus iria falar muitas coisas. E aí é que nós vemos então, depois da sua morte e ressurreição, o Espírito veio e o Espírito também inspirou os demais autores dos livros, né, das epístolas do Novo Testamento. São as outras coisas ainda que o Senhor desejava falar. Graças a Deus. Olha só. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Preste atenção a esse versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, essa é a ação do Espírito. Por isso eu tenho que estar no Espírito. Eu tenho que usar meu Espírito, porque o Espírito vai me guiar a toda a verdade. E ainda mais, ele diz assim, não falará por si mesmo. A versão revista e corrigida diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito, ele não fala de si mesmo, ele fala de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? De novo, reforçando aquele ponto que falamos, que ele não dá testemunho de si mesmo, mas dá testemunho de Cristo. Quem está no Espírito não fica falando de si mesmo, se exaltando. Os irmãos compreendem? Essa é uma lição espiritual para todos nós. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele diz aqui, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito nunca vai glorificar um homem, sempre vai glorificar a Cristo. Certo? É aqui que está escrito, ele me glorificará. Isso é uma séria advertência para todos nós. Se o Espírito age em mim, se o Espírito me usa, ele vai me usar para glorificar Cristo, nunca minha própria pessoa, nunca um homem, mas sempre Cristo. Essa é uma lição para nós, porque de vez em quando a gente faz alguma coisa e dá certo, a gente fica cheio de si, né? Que maravilha! Puxa, ganhei essa revelação, uau!
Então, amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante conhecer o Espírito e como o Espírito age. Vamos ver de novo esses pontos, né? Ele dá testemunho é de Cristo. O Espírito sempre vai dar testemunho de Cristo. O que o Espírito vai fazer? Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito sempre vai nos guiar a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo e nem de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Nós podemos ver, o Espírito, então, tem algo a fazer em nós. E precisamos também compreender uma coisa, queridos irmãos, queridas irmãs. Não vamos ficar muito atentos, presos na esfera humana. Vamos perguntar para o Senhor as coisas que nós não compreendemos. O Senhor provocou os discípulos aqui. Vocês não perguntaram para onde vais? Vamos falar, vocês perguntaram, mas totalmente numa esfera humana, achando que estava indo para um lugar. Porque vocês estavam preocupados com o que ia acontecer com vocês. Vocês não estavam querendo, não estavam se preocupando com o que iria, o Senhor estava dizendo, com o que iria acontecer comigo, o que eu iria passar, por que era necessário eu passar isso, porque isso vai ser para o bem de vocês. Nós temos algumas experiências que nós mesmos passamos referente às nossas experiências. Algumas vezes nós passamos por dificuldades, não é? Tribulações, coisas difíceis. E aí nós perguntamos, nós vamos assim, puxa, por que tal? Mas a palavra de Deus não diz que o que nós passamos é para o nosso bem? Que são provas para nós? Para nós sermos aprovados? Nós ficamos muito presos a uma esfera ainda terrenal e não perguntamos mais para o Senhor. Senhor, por que eu estou passando isso? Será que porque você não me ama? A palavra já diz que Ele te ama, então você não tem o que perguntar nesse aspecto, não é verdade? Senhor, para que é? E certamente o Senhor vai responder a cada um, mostrando que no final é para que Ele tenha vitória e seja glorificado em nossas vidas. Porque essa é a ação do Espírito. O Espírito testemunha para mim quem é o Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Ah, será que o Senhor me ama? O Espírito vai testemunhar em nosso interior. Senhor te ama! Certo? Vai convencer do meu pecado. Vai convencer da minha situação para que eu aceite o que o Senhor preparou para mim. Isso me libertará do juízo. Não é verdade? O Espírito vai me guiar. E Ele vai sempre falar mais e mais de Cristo para mim. Ele diz assim, Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
você acredita que você já ouviu tudo que o Espírito tem para anunciar para você? Você acredita que você já recebeu tudo? Agora eu já recebi tudo, não tem mais nada. Você crê dessa maneira ou você sabe, o Espírito ainda tem muita coisa para falar para mim? Mas nós buscamos, nós estamos abertos. Precisamos estar. Amém? Então, você olha a preciosidade de João 16. O Senhor já deixou muito claro, ó, eu estou indo. Quando eu estava com vocês, a coisa vinha toda sobre mim. Eu estou indo agora, a coisa vai cair sobre vocês, mas vocês terão o Espírito. O Espírito que irá guiá-los, orientá-los, guardá-los, protegê-los, não é isso? E vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, essas palavras são para nos preparar para o futuro. O Senhor preparou os discípulos para o futuro. E Ele também nos prepara para o futuro. Amém? Jesus é o Senhor. Continuamos numa próxima oportunidade.